Esporte Cuiabá, hoje às 19h30, 7h30 da noite, na Ilha do Retiro, 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esporte e Cuiabá já se encontraram 5 vezes, galera. Vou trazer o histórico de confrontos. Vou trazer escalações, arbitragem, onde se assistiu o jogo e, claro, né, todos os detalhes das novidades do time do esporte para o jogo de logo mais à noite. É hoje, galera! O esporte precisa vencer, hein? Precisa vencer. A pressão é grande. Pois é, começando a semana, uma ótima segunda-feira para todo mundo, uma semana abençoada, iluminada, que a gente tenha grandes resultados positivos, né? Simbora, que a gente vai trazer a escalação, que tem a volta aí do Barleta, do Benevenuto, né? Pois é, essa segunda-feira, inclusive, a gente vai ter live antes do jogo e depois do jogo, aqui no nosso canal, para você participar e interagir. Aliás, deixa eu só dizer que o jogo... Onde você vai assistir o jogo? O jogo é exclusivo, para você que não for para o campo, é exclusivo da ESPN e Disney+, tá? Pois é, jogo exclusivo da ESPN e Disney+, o jogo do esporte diante da equipe do Cuiabá. Muito bem, vamos lá trazer os destaques. Primeiro, a arbitragem da partida, tá? Decisão aqui no site da CBF, tá? O árbitro é o Lucas Caneta Bellatori, tá? De São Paulo. Não lembro de ter falado o nome desse árbitro, não, mas vamos lá. Assistente 1, Leandro Matos Feitosa, também de São Paulo. Assistente 2, Isabelle de Oliveira, de São Paulo. Quarto árbitro é Diego Fernando, de Pernambuco. O assessor é Anderson Carlos Gonçalves, do Paraná. O VAR é José Ricardo Vasconcelos Laranjeiras, de Alagoas. O auxiliar de VAR é Ivan Carlos Bauer, do Paraná. Observador do VAR é José Antônio Chaves, do Rio Grande do Sul. E o Quality Manager é Carlos Henrique Tosta, de Minas Gerais. O jogo, já falei, é na ESPN Disney+, exclusivo, tá, galera? E o confronto, histórico de confronto, são 5 jogos realizados, está aqui no site o Gol. Os confrontos foram 5 entre as duas equipes, 1 vitória do Sport, 3 empates e 1 vitória do Cuiabá. O último jogo foi lá, dia 21 de março, Cuiabá e Sport empataram 0-0 no jogo de ida. Agora é o jogo da volta e o jogo, esse início de segundo turno, de retorno, que a gente já teve 3 jogos ontem. Aliás, não, 4 jogos. A gente teve 4 jogos ontem com o Ceará vencendo o São Bernardo lá dentro no 1º de maio por 4-3. A gente teve o empate do Náutico com o Criciúma lá no Heriberto Rio sem 0-0. A gente teve, esse é um bom resultado para o Sport, hein? O América venceu o Goiás por 1-0 na Arena Independência, segunda vitória do América. E o Novo Horizontino meteu 4-1 no Londrina e deu uma subida, né? O Sport está na 9ª posição com 28 pontos. 6 vitórias, 10 empates, 3 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 18, saldo 6, tá? O Sport, mesmo vencendo, chega a 31 pontos, mas não passa o Fortaleza, que já tem 9 vitórias. O Sport só tem 6 vitórias, tá? O Cuiabá está na 15ª posição, com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, marcou 14 gols, sofreu 14, saldo 0. Bom, o Sport tem a volta de 3 jogadores que cumpriram suspensão automática, são eles o zagueiro Marcelo Benevenuto, tá? O atacante Marlon Douglas e também o atacante Christian Barleta. Para mim, o Barleta volta ao time titular e o Benevenuto também. Então, a gente vai ter mais ou menos, anotei aqui, a provável escalação do Sport. Bom, se ele mantiver a mesma metodologia, vamos lá. Thiago Couto, Augusto Pucci. Ah, Roberto, mas tem o Claudinho. O Claudinho entrou. Pode ser que seja uma opção também. Augusto Pucci e o Claudinho. Benevenuto, Abraão. Será que ele coloca o Marcelo Aju? Ele mantém a dupla Benevenuto e Abraão. Benevenuto é titular, tá? E aí, eu acho que o Marcelo Aju joga mais do que o Abraão, mas não sei se ele volta com o Abraão. Filipinho na esquerda. O meio-campo, Zé Gabriel, Biel. Aí pode ser que ele volte com... que ele coloque o Pedro Martins. Será? Ou ele volta com o Diego Hernandes, tá?
e joga com 2 volantes, e o ataque, Barleta, Perotti e Cleison, ou o Marlon Douglas pode fazer essa função? Não sei, cara. Essa é uma opção do técnico Gilmar Dalpozo para a partida. Se ele tiver, por exemplo, 2 volantes, vamos lá que ele tenha o Zé Gabriel e o Biel. Ele libera o Diego Hernandes para fazer essa transição, joga o Barleta na ponta, o Cleison na outra e o Perotti no ataque. E aí seria um time mais agressivo, mais ofensivo, né? O Gilmar Dalpozo não é muito de time ofensivo, mas mais de time defensivo. Então, pode ser que ele jogue com 3 volantes, um meio e 2 atacantes. Aí seria o meio-campo com o Zé Gabriel, o Biel, Pedro Martins e o Diego Hernandes, e na frente o Barleta e o Perotti. A defesa, sua dúvida em relação ao Augusto Púcio e o Claudinho, e em relação ao Marcelo Aju Abraão, mas eu acho que vai o Abraão, tá? Então essa deve ser a formação do time do Sport para o jogo, tá? Já o Eduardo Barros, tá? Que é o treinador do Cuiabá, tá? Deve colocar em campo Marcelo Carné, que é bom goleiro, Igor Inocêncio, João Basso, Alain Empereu e Marlon, tá? O Raul, David Miguel e Caleb, Jean Dias, Rodrigo Rodrigues e Fábio Gomes. Pode ser que seja essa formação do técnico Eduardo Barros para a partida. Bom, o Sport vai ter que ser dominante, vai ter que propor o jogo, galera. Eu sei que hoje está difícil. O futebol brasileiro, que eu vejo jogos, cara, para propor o jogo é uma condição difícil. Os times jogam melhor fora de casa, porque é o tal do bumbum na parede, é o tal do futebol reativo, é o tal da retranca, e joga melhor assim, do que você pegar um time para tentar jogar, tentar criar, construir jogada, que é muito difícil hoje no futebol. Tá complicado, viu? Sinceramente, tá muito complicado a gente ver esse futebol brasileiro hoje com a criatividade. Bom, tem algumas notícias do Sport, que é a questão ainda, né, repercute, claro, a venda do Zé Lucas para o Cruzeiro, a grana que o Sport vai receber em parcelas a partir de agosto, setembro e outubro. Se o Sport precisa contratar e vai contratar, informação que o técnico Gilmar Dalpozo pediu contratação, pediu reforços. Ele disse que está precisando em todos os setores do campo. Vamos ver como vai ser, né? Essas contratações do Sport. O perigo é esse. Eu fiz um vídeo ontem, né, sobre essa questão. O perigo é esse. É quem vai contratar e como vai contratar. Porque se o histórico de contratação do Sport, 15 milhões em Carlos Alberto, que eu não esqueço nunca, 9 milhões em Matheus Alexandre, né? E eu vou dizer, o dinheiro fácil, meu amigo, os cabas joga no ralo, né? É brincadeira. E eu não sei quem o Sport vai contratar, porque assim, das contratações que o Sport fez, o Perotti foi o que sobressaiu, o Benevenuto também, desse ano, mas eu não sei dos outros. E assim, vou falar uma coisa para vocês. Torcedor do Sport, inclusive, vai para o jogo, né? Parcial de ontem, era mais de 10 mil ingressos vendidos, então acho que vai dar uns 15 mil torcedores na Ilha do Retiro, tá? Será que a gente vai ter 15 mil torcedores hoje na ilha para incentivar o esporte? O jogo é 7h30, começo de semana, mas é finalzinho de mês, né, galera? Então a grana tá curta, no Brasilzão a grana tá curta, não tem perspectiva não, né? Então, simbora, vamos ver como vai ser esse time do esporte hoje, pressão para cima do Gilmar Dalpozo, é claro, é evidente, né? Não tem como a gente fugir dessa pressão, porque são 8 jogos sem vencer do esporte, e 3 jogos sob comando do Gilmar Dalpozo. Então o Sport conseguiu perder uma partida e empatou 2, né? E agora a sequência, né? 8 jogos sem vencer, é a pior sequência do Sport desde o início da era dos pontos corridos em 2006. O Sport nunca ficou tanto tempo sem vencer, e por isso que essa pressão é gigante, tá? É gigante. Então agora a situação é complicada porque precisa desesperadamente vencer. E aí vai ter que ir pro ataque, galera. E o problema é esse. É que o Sport não sabe ter uma recomposição rápida. E aí o Sport abre a guarda e contra-ataque é mortal. Então tem esse ponto aí importante que a gente conversa com o torcedor. Mas acho que o torcedor do Sport vai incentivar,
precisa, né, independente de qualquer coisa, de você não concordar com o Gilmar Dalpozo, mas é o esporte que está em campo, então o torcedor tem que ir lá incentivar e apoiar. E a gente vai ter live antes do jogo, depois do jogo, só lembrando para você. Então, deixa aqui o like, se inscreve, a gente está caminho de 230 mil amigas e amigos. Se você já está inscrito, muito obrigado mesmo, 1 bilhão de vezes obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, muito obrigado, valeu. Boa semana, hein? Boa sorte, Leão, hoje. Valeu, tchau, um abraço.